As luzes fluorescentes do ginásio do centro comunitário zumbiam, projetando um brilho pálido no piso polido. Eu observava Sarah e Adam das arquibancadas, suas cabeças próximas, compartilhando uma risada discreta durante o evento beneficente da cidade. Senti um aperto no estômago. Adam ergueu os olhos, cruzando o meu olhar com o meu, um sorriso gélido e presunçoso cruzando seu rosto. Algumas coisas simplesmente dão certo, não é, irmãozão? Ele sussurrou, e senti o ar me faltar, me deixando vazio e exposto para todos verem. Ethan Miller, aos 22 anos, sempre se considerou um homem de sorte. Sua vida, cuidadosamente construída e meticulosamente planejada, parecia completa. Ele estava perto de concluir o curso de engenharia, uma área escolhida por sua praticidade e futuro sólido. Sua namorada da faculdade, Sarah Jenkins, estava sempre ao seu lado, sua presença um zumbido constante e reconfortante ao fundo de seus dias. A história deles remontava ao ensino médio, uma narrativa confortável e compartilhada que todos em sua pequena cidade do meio-oeste simplesmente presumiam que levaria aos próximos passos lógicos: formatura, empregos estáveis em empresas, uma casa modesta com garagem para 2 carros e, eventualmente, filhos. Era o previsível e confiável sonho americano, construído sobre uma base de trabalho árduo e compromisso mútuo. Seus pais, Carol e Gary Miller, eram a personificação desse sonho. Eram pilares em sua comunidade suburbana, ativos na igreja, sempre se voluntariando para eventos escolares. E sua casa era um testemunho de trabalho árduo e lealdade inabalável. Eles incutiram em Ethan as lições simples e poderosas de responsabilidade e firmeza. Você trabalhava duro pelo que queria. Você cumpria sua palavra. Você cuidava dos seus. Esses não eram apenas ditados, eram a base de sua educação, princípios pelos quais ele vivia sem questionar. Então chegou a mensagem, um toque repentino e estridente em uma tarde de terça-feira comum. Precisamos conversar. É importante. As palavras eram de Sarah, mas o tom parecia estranho, seco demais, urgente demais para seu jeito geralmente tranquilo. Um pequeno nó frio começou a se formar no estômago de Ethan. Uma sensação que ele não sentia desde uma prova de cálculo particularmente difícil. Ele releu a mensagem 2 vezes, as letras azuis digitais carregando um peso que não deveriam ter. Eles se encontraram no lugar de sempre, o Corner Café, um local conhecido pelo café morno e pelos muffins amanhecidos, mas também pelas mesas tranquilas que ofereciam uma aparência de privacidade. Sarah já estava lá, curvada sobre uma caneca fumegante, os ombros levemente caídos. Ela não ofereceu o sorriso rápido de costume, nem o encarou diretamente quando ele se sentou na cadeira oposta. Seu cabelo, geralmente preso com esmero, tinha algumas mechas soltas, emoldurando um rosto pálido e abatido. As luzes fluorescentes acima pareciam realçar cada sombra. Ele pediu seu café preto, observando-a. "Tudo bem?" perguntou, tentando manter a voz calma, mas o nó em seu estômago apertou. Ela respirou fundo, com o olhar fixo na condensação que se acumulava em sua caneca. "Estou grávida", disse ela, a voz quase um sussurro em meio ao murmúrio baixo da cafeteria. A mão de Ethan, a meio caminho de pegar sua própria caneca, congelou. A xícara de cerâmica, quente e pesada, permaneceu suspensa no ar. As palavras pairavam entre eles, deslocando o cheiro de café velho e açúcar queimado. Grávida. Ele pousou a caneca cuidadosamente, o tilintar contra o pires soando estranhamente alto. Sua mente disparou, não para a alegria, não para o medo, mas para a logística. A faculdade não havia terminado. As dívidas estudantis ainda pairavam sobre ele. Isso não fazia parte do plano, ainda não. Ele olhou para ela, procurando por algo, um sinal de pânico compartilhado ou uma saída. Mas o rosto de Sarah, embora pálido, exibia uma determinação silenciosa e resoluta. Ela o encarava agora, os olhos vermelhos mais firmes. Ela não estava pedindo sua permissão, estava lhe dizendo um fato. Nos dias seguintes, o choque começou a diminuir lentamente, substituído por uma curiosidade cautelosa e hesitante. Ele se pegou esboçando plantas baixas em seu caderno, imaginando um pequeno quarto de bebê em uma casa de 2 quartos, ideal para quem estava começando a vida a 2. Ele visualizou sapatinhos minúsculos, um berço, um bebê com os olhos brilhantes e inteligentes de Sarah. A ideia, antes uma interrupção impensável, começou a tomar uma forma tranquila e atraente.
Ele pensou em seus pais, na família que eles construíram e viu um novo caminho semelhante se abrindo para ele e Sara. Eles podiam fazer isso. Eles fariam isso. 3 dias depois, Sara ligou novamente. Sua voz ao telefone estava diferente desta vez. Não apenas baixa, mas distante, como se estivesse falando de outro cômodo ou de outro estado. Posso ir aí hoje à noite? Ao seu apartamento? A pergunta pairou no ar, carregada de significados não ditos. Quando ela chegou, a luz do fim da tarde estava se esvaindo, projetando longas sombras sobre sua pequena sala de estar. Seus olhos estavam inconfundivelmente vermelhos e inchados, sua pele manchada. Ela se abraçou, seu olhar percorrendo o espaço familiar como se o visse pela primeira vez, ou talvez pela última. Uma onda fria de pavor invadiu Ethan, a certeza de que, qualquer que fosse a notícia que ela trouxesse, seria pior do que a anterior. Seu estômago revirou, uma sensação física, como se tivesse tropeçado em um degrau de uma escada escura. Preciso te contar uma coisa, sussurrou ela, a voz tão fraca que mal se ouvia por cima do ruído distante do trânsito lá fora. Sentou-se na beirada do sofá gasto, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Ele esperou, o silêncio se prolongando, cada segundo uma espiral de apreensão. Finalmente, ela ergueu o olhar encontrando o dele, e desviando-se em seguida, incapaz de sustentá-lo. O bebê, disse ela, com a voz embargada. Pode não ser seu. As palavras o atingiram como um golpe físico, um impacto repentino e agudo que o deixou sem fôlego. O ar no quarto tornou-se rarefeito, difícil de inspirar. Ele sentiu um zumbido nos ouvidos, um estranho distanciamento. Olhou para ela tentando processar a frase impossível. Do que você está falando? Conseguiu dizer com a voz oca, estranha. Quem mais poderia ser o pai? A pergunta era uma exigência crua e urgente. Sara estremeceu, encolhendo-se. Ela não o encarava. Seu olhar desviou-se para uma marca de arranhão na mesa de centro, depois para as persianas fechadas. Adam, sussurrou ela. O nome um murmúrio fraco, quase inaudível, como folhas secas roçando o asfalto. Seu irmão, Adam. O seu mundo meticulosamente planejado e cuidadosamente construído, não apenas se partiu. Ele se estilhaçou, despedaçando-se em milhões de pedaços afiados e irregulares a seus pés. Seu irmão, lealdade, família. Tudo o que ele pensava saber, tudo em que acreditava, desmoronou em pó. Os ombros de Sara tremiam, o rosto enterrado nas mãos. Os soluços baixos preenchiam a pequena sala de estar, um som que normalmente teria levado Ethan a confortá-la, mas agora apenas aguçava sua própria incredulidade. Foi um erro, Ethan, ela disse com a voz embargada. Só uma vez, quando você estava naquela conferência em Chicago. Ela ergueu a cabeça, os olhos vermelhos implorando por uma compreensão que ele não podia oferecer. Suas palavras pareciam frágeis, tímidas, completamente insuficientes diante da enormidade do que acabara de confessar. Um erro, só uma vez. Como se aquelas palavras pudessem de alguma forma apagar o fato, diminuir o impacto brutal dele. Ela continuou, uma narrativa fragmentada emergindo entre suspiros. Ela tinha ido à casa dos pais dele para entregar um pequeno presente para Carol, um sabonete artesanal de um mercado local. Adam estava em casa, assistindo a um jogo. Uma bebida levou a outra e depois a outra. Cerveja. Provavelmente a cerveja artesanal do Gary, que estava na geladeira. Ela se lembrava vagamente de risadas, de uma conversa fácil. E então, disse ela, baixando a voz para um sussurro quase inaudível. Simplesmente aconteceu. Seu olhar desviou-se do dele, encontrando um ponto empoeirado no tapete. Simplesmente aconteceu. Uma frase que se eximia da responsabilidade. Uma evasiva que só alimentava o fogo frio que crescia no estômago de Ethan. Sua mente parecia travada, como se um mecanismo tivesse parado de funcionar. Namorada de 4 anos. Irmão, seu único parente. As 2 pessoas em quem ele mais confiava no mundo. A traição não era um caso isolado. Era uma espada de 2 gumes, cortando todos os laços, todas as memórias compartilhadas, todos os planos para o futuro. Ele não conseguia conciliar as imagens. Sara, a mulher com quem construiu uma vida, e Adam, o garoto por quem sempre cuidou, mesmo quando Adam havia errado no passado. Não se tratava de um joelho ralado ou de ter chegado em casa atrasado. Era algo completamente diferente. Será que Adam sabe? Perguntou ele. As palavras parecendo estranhas em sua própria boca, carregadas de um pavor que não conseguia articular. Sara assentiu com a cabeça.
uma nova onda de lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sim, eu contei para ele ontem, sussurrou, a voz quase inaudível. Ela hesitou novamente, o olhar encontrando o dele e desviando em seguida. E ele disse que quer se envolver. Um som escapou de Ethan, uma risada áspera e quebrada, desprovida de qualquer humor. Era um ruído seco e áspero, mais parecido com uma tosse. São Adão, murmurou ele com um sarcasmo denso e amargo. Sempre fazendo a coisa certa, não é? Depois de já ter estragado tudo para todos os outros. As palavras queimavam em sua língua, um padrão familiar com Adão. Sempre o grande gesto de responsabilidade após a destruição inicial e descuidada. Suas mãos tremiam agora, um tremor percorrendo seus braços. Ele tirou o celular do bolso, tateando por um instante antes de encontrar o contato de Adam. Apertou o botão de chamada, o polegar dormente contra a tela. Chamou 2 vezes antes de Adam atender, a voz cautelosa, quase desconfiada. Ethan não se preocupou com formalidades. Interrompeu o irmão, as palavras saindo de uma vez, cruas e urgentes. Diga que não é verdade, Adam. Diga que você não dormiu com a Sarah. Apertou o telefone com força, pressionando-o contra a orelha, esperando, quase implorando por uma negação, uma risada, qualquer coisa para desvendar a verdade impossível que Sarah acabara de apresentar. O silêncio que se seguiu prolongou-se, longo e excruciante, pressionando Ethan como um peso físico. Do outro lado da linha, ele podia ouvir o zumbido fraco de uma geladeira, o som distante de uma televisão, a respiração de Adam. E então, finalmente, um suspiro. Eu errei, cara. Eu sei disso. E me desculpe. As palavras saíram sem emoção, desprovidas de qualquer sentimento genuíno. Um pedido de desculpas ensaiado que soava vazio e inadequado. Desculpas não resolvem nada, Adam, disse Ethan, com a voz baixa e trêmula de raiva contida. A voz de Adam assumiu um tom defensivo. Mas se esse bebê for meu, eu tenho que assumir a responsabilidade, Ethan. Eu tenho que. Você faria o mesmo. O maxilar de Ethan se contraiu. Não, Adam, retrucou ele, a fúria finalmente transbordando, aguda e clara. Eu não faria a mesma coisa porque jamais trairia meu irmão. Foi um erro, insistiu Adam, repetindo a palavra como um disco riscado. Um erro estúpido, de bêbado. Mas agora pode haver uma criança envolvida. E isso muda tudo. Sua voz tinha um tom de arrogância que embrulhou o estômago de Ethan. Ethan não conseguia mais ouvir. As justificativas, as tentativas de enquadrar sua traição como uma espécie de nobre responsabilidade eram demais. Ele desligou, o clique abrupto ecoando no quarto silencioso. Ficou parado por um instante, o telefone ainda na mão, e então o abaixou lentamente. Sarah ainda estava no sofá, o corpo tremendo, o rosto banhado em lágrimas. Ele olhou para ela, olhou mesmo para ela, e viu uma estranha. Toda a história compartilhada, toda a intimidade parecia uma mentira. Saia, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, mas com uma corrente de aço subjacente que a fez estremecer. Então, o controle ao qual ele se agarrava desesperadamente se rompeu. Ele rugiu, o som rasgando o apartamento silencioso. Saia! Acabou. Seja lá o que tínhamos, acabou. Agora saia do meu apartamento. Sarah levantou-se rapidamente, agarrou a bolsa e não ousou olhar para ele enquanto saía correndo pela porta. O clique da fechadura foi um som pequeno e final. Ethan não se mexeu. Ficou parado no meio da sala de estar, a luz do fim da tarde se esvaindo, tornando o pequeno espaço cinza e indistinto. Permaneceu ali, imóvel, enquanto a escuridão se aprofundava, as horas passando, cada uma preenchida pelo silêncio ensurdecedor de uma vida que implodiu. Tentou juntar os fragmentos, dar sentido ao que não fazia sentido, mas sua mente se recusava a cooperar. Era um vazio doloroso e absoluto. Mais tarde, muito mais tarde, seu telefone vibrou, iluminando o quarto escuro com um brilho indesejado. Uma mensagem de Carol, sua mãe. Precisamos conversar. Volte para casa amanhã. Reunião de família. As palavras pairaram no ar, frias e ameaçadoras, prenunciando mais um confronto para o qual ele não estava preparado. A viagem até a casa dos pais pareceu mais longa que o normal. As ruas suburbanas familiares, ladeadas por casas idênticas e impecáveis, e gramados bem cuidados, pareciam zombar de sua angústia interior. Cada curva do volante trazia uma sensação crescente de pavor. Aquela casa, o lar de sua infância, sempre fora um santuário, um lugar de conforto e apoio incondicional.
Agora, a ideia de atravessar a porta da frente, de encarar a reunião familiar que sua mãe convocara de forma sinistra, fazia seu estômago se contrair. As sebes perfeitamente aparadas e os canteiros de flores simétricos do lado de fora pareciam plácidos demais, comuns demais para o caos que se instaurava lá dentro. Ele estacionou na entrada da garagem, notando a familiar caminhonete de Adam já ali. Uma pequena e fria onda de ressentimento o invadiu. Empurrou a pesada porta de carvalho. O aroma de carne assada e creme de limão, sempre reconfortante, agora parecia enjoativo, sufocante. Carol, Gary e Adam já estavam sentados à mesa de jantar, uma pesada peça de carvalho que geralmente só era usada em feriados ou para o almoço de domingo. A cena era estranhamente formal. A mesa estava posta, sem comida, apenas os três sentados em silêncio, esperando. Aquilo o fez lembrar das reuniões com o diretor da escola, daquelas em que você já sabia que estava encrencado antes mesmo de uma palavra ser dita. Adam evitava seu olhar, mexendo em um fio invisível da calça. Seu jeito geralmente extrovertido substituído por uma quietude contida. Gary estava sentado rigidamente com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, enquanto Carol olhava para cima, com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Ethan, começou Carol com a voz suave, mas firme, o tipo de tom que usava quando precisava dar notícias difíceis. Adam nos contou tudo, sobre Sarah, sobre o bebê. Os olhos de Ethan se voltaram para Adam, que finalmente, por um breve instante, encontrou seu olhar, um lampejo de algo que poderia ter sido vergonha em seus olhos, antes de desviar o olhar novamente. A raiva familiar reacendeu. E o que ele te disse exatamente? Perguntou Ethan, com a voz baixa e tensa, desafiando Adam a repetir a história frágil. Gary pigarreou, assumindo a palavra. Ele nos disse que cometeram um erro, disse o pai com a voz calma, sem demonstrar qualquer emoção aparente. Gary sempre fora o pragmático, aquele que lidava com fatos e soluções. Um erro lamentável, sem dúvida, mas agora eles precisam assumir a responsabilidade pelas consequências. Eles? Ethan repetiu a palavra, a incredulidade crescendo em seu peito. Tinha um gosto amargo. Então você simplesmente aceita isso? Seu filho mais novo traiu seu filho mais velho, seu primogênito, e você simplesmente... Está bem com isso? Ele olhou do pai para a mãe, procurando um sinal da indignação que sentia, uma compreensão compartilhada da profunda violação. Carol estendeu a mão por cima da mesa e colocou-a no braço de Gary. Ethan, não estamos bem com isso, de jeito nenhum, insistiu ela, com a voz um pouco mais firme. Mas temos que pensar no que é melhor para todos os envolvidos, principalmente para o bebê. O bebê, sempre o bebê, era um escudo, uma justificativa, uma forma de superar a realidade confusa e dolorosa da traição. Antes de pensarmos em qualquer outra coisa, precisamos de um teste de paternidade, afirmou Ethan, com a voz firme e inabalável. Ele olhou para cada um deles, certificando-se de que haviam entendido. Esse é o primeiro passo. Antes de qualquer decisão, antes que alguém fale sobre responsabilidade ou o que é melhor para o bebê, Adam finalmente falou com a voz baixa, quase submissa. Sarah já concordou com isso, Ethan. Fomos ontem. Os resultados devem sair em cerca de uma semana. A rapidez com que agiram, a eficiência silenciosa, indicava a Ethan que já haviam discutido isso, feito planos. Parecia que outra conversa havia acontecido sem ele, outra decisão tomada nas sombras. Ele sentiu um arrepio gélido começar a se espalhar por seu corpo. Gary pigarreou novamente, chamando a atenção deles. Olhou para Carol e depois para Ethan, com uma expressão indecifrável. Também decidimos, anunciou ele com a voz firme, que achamos melhor que Sarah fique aqui conosco, até que as coisas se resolvam. Ethan encarou, sem piscar. Por um instante pensou ter ouvido errado. As palavras pairavam no ar, absurdas e impossíveis. Você quer que minha ex-namorada infiel, repetiu lentamente, deixando cada palavra penetrar em sua mente. Venha morar com você? Na nossa casa? Sua voz se elevava a cada pergunta, a descrença rapidamente se transformando em indignação. A ideia era absurda, um insulto à injúria. Carol inclinou-se para a frente, com a testa franzida em preocupação. É temporário, Ethan, só até termos certeza e conseguirmos encontrar uma solução. A pobre menina está apavorada. Ela não tem para onde ir agora. A pobre garota? A risada de Ethan foi áspera, desprovida de alegria, ecoando sua risada quebrada de antes. A expressão "a pobre garota" o incomodava, um julgamento sutil, mas inegável.
Naquele momento, sentado à mesa de jantar de seus pais, olhando para seus rostos solenes e para seu irmão arrependido, ele sentiu profundamente. Eles haviam escolhido, não estavam ao seu lado. Haviam escolhido Sara, a mulher que o traíra, e Adam, o irmão que lhe infligira a ferida. Ele estava sozinho, completamente desamparado. Ele empurrou a cadeira para trás. O arrastar da madeira contra o chão, um som irritado e dissonante no silêncio da sala. Não disse mais nada, não conseguiu. O ar parecia pesado com o julgamento tácito deles, com a aceitação silenciosa do inaceitável. Levantou-se, virou-se e saiu da sala de jantar, da casa que já não lhe parecia um lar, deixando para trás as 3 figuras à mesa. Não sentia nada além de uma sensação esmagadora de isolamento, a traição amplificada pelas pessoas que deveriam ser seu alicerce. A semana seguinte mergulhou numa névoa implacável para Ethan, uma raiva fervilhante sob uma camada de incredulidade. Seus pais ligavam todos os dias com as vozes carregadas de preocupação, oferecendo orações e palavras de conforto que soavam completamente vazias. Ele os imaginava sentados na cozinha, provavelmente discutindo a situação, enquadrando-a em termos de tempos difíceis e plano de Deus. Não adiantava. Cada ligação era como mais um lembrete de sua cumplicidade involuntária, de sua incapacidade de compreender a ferida aberta de sua traição. Para escapar do peso opressivo de tudo aquilo, Ethan mergulhou em seus livros de engenharia. Passava longas horas na biblioteca do campus, as luzes fluorescentes zumbindo sobre sua cabeça, o murmúrio tranquilo dos estudantes trabalhando ao seu redor, uma distração bem-vinda da turbulência em sua própria mente. Comia sanduíches de máquina de venda automática, bebia café morno e encarava fórmulas até seus olhos doerem. Qualquer coisa para evitar voltar para seu apartamento vazio, qualquer coisa para evitar a possibilidade de outra ligação, outra notícia de casa. Ele precisava esquecer, mesmo que por algumas horas, que sua vida havia desmoronado. Ele não sentiu nenhum alívio real quando a ligação de Adam finalmente chegou. A voz do outro lado da linha era baixa, quase resignada. Os resultados do teste de paternidade chegaram, disse Adam, com a voz monótona. O bebê era dele. Não houve surpresa em Ethan, nenhuma pontada repentina de perda ou alívio, apenas uma dormência profunda e esmagadora. A confirmação apenas solidificou a traição inicial, uma pedra pesada e inflexível em seu estômago. Era real, era inegavelmente de Adam. Uma hora depois, Carol ligou. Sua voz estava tensa, cansada. Ethan, precisamos conversar. Você pode vir para casa? Mais uma reunião de família. O pedido soava menos como uma pergunta e mais como uma expectativa. Ele dirigiu, o trajeto familiar agora manchado por novas camadas de ressentimento. Desta vez, ao entrar em casa, a cena era ligeiramente diferente, sutilmente alterada de uma forma que lhe apertou o peito. Sara estava lá, não à mesa de jantar, mas no sofá da sala, sentada de forma perturbadoramente próxima de Adam. Sua mão repousava protetoramente sobre a barriga ainda lisa, um gesto de silenciosa rebeldia, ou talvez apenas de uma maternidade nascente. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, os olhos novamente marejados, mas desta vez com um toque de algo mais. Uma frágil esperança, talvez. Adam continuava sem encará-lo, fitando fixamente um ponto no tapete. Gary estava de pé em frente à lareira, com as mãos cruzadas atrás das costas, parecendo um juiz prestes a proferir um veredicto. Carol estava sentada ao lado de Sara, com a mão delicadamente repousada no ombro dela. O quadro estava completo, as linhas traçadas. Tivemos algumas conversas. Começou Gary com voz formal, e tomamos algumas decisões em família. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Adam e Sara decidiram se casar. O anúncio atingiu Ethan como um tapa na cara. Casados. A palavra ecoou em sua cabeça, cortante e absurda. Ele sentiu uma onda repentina e intensa de pura raiva. Casados? Explodiu, a voz embargada, alta no silêncio do quarto. Vocês estão juntos há, 5 minutos? E esses 5 minutos foram gastos me traindo. Ele apontou um dedo trêmulo para Adam, depois para Sara, a acusação ardendo em suas veias. Carol interveio rapidamente com voz suplicante, tentando apaziguar a fúria dele. Ethan, por favor, isso não está ajudando ninguém. Precisamos nos acalmar. Adam finalmente olhou para ele, seu olhar surpreendentemente firme, sua expressão sincera.
Estamos fazendo isso pelo bebê, Ethan, disse ele, sua voz calma, mas firme. Queremos dar a ele ou a ela uma família de verdade, um lar estável. Uma família de verdade, repetiu Ethan, as palavras carregadas de sarcasmo amargo. Ele riu, uma risada curta e sem humor, construída sobre traição. Que irônico, Adam. Muito irônico mesmo. Gary deu um passo à frente com a expressão endurecida. Ethan, chega. Precisamos seguir em frente. Todos nós. Como uma família. Seu tom era inequívoco, uma ordem clara. Ethan sentiu uma necessidade desesperada, quase patética, de fazê-los entender. Como eu vou seguir em frente? Perguntou ele, baixando a voz para um sussurro áspero. Como eu vou simplesmente esquecer tudo e fingir que sou uma família feliz? Ser o tio legal para o garoto que destruiu meu relacionamento, todo o meu futuro com a Sarah? As perguntas pairavam no ar, pesadas e sem resposta. A voz de Carol era suave, carregada de uma familiar compaixão maternal, mas agora soava distante, vazia. Não estamos pedindo para você esquecer, querido. Só estamos pedindo para você entender que a vida às vezes dá voltas inesperadas. Mas a cada palavra conciliadora, o abismo na família só se aprofundava, tornando-se maior, mais frio, mais intransponível. Ethan olhou para eles, sua família, e se sentiu completamente sozinho. Os preparativos para o casamento de Adam e Sarah se materializaram com uma velocidade quase perturbadora. Era um turbilhão de atividades. Datas definidas, locais reservados, listas de convidados elaboradas, tudo acontecendo ao redor de Ethan, mas o excluindo deliberadamente de qualquer envolvimento real. Mesmo assim, havia uma expectativa tácita de sua aprovação, um aceno silencioso de aceitação que ele se recusava terminantemente a dar. Ele ouvia trechos de conversas de Carol sobre provas de roupa e o buffet, detalhes que pareciam estilhaços de uma explosão da qual ele ainda se recuperava. Carol, sempre a pacificadora, tentou mediar a situação. Ligava para ele com frequência, sua voz suave, insistindo para que reconsiderasse. Ethan, querido, você precisa estar lá, dizia ela, com um tom de desespero contido. Pelo bem da família, por Adam, por Sarah, você vai se arrepender se não estiver. Mas suas palavras só fortaleceram sua determinação. Pelo bem da família, a família que tão facilmente descartou sua dor, que tão prontamente acolheu os arquitetos de sua ruína, ele recusou educadamente a princípio, depois com mais firmeza. Gary, com seu pragmatismo característico, fez um alerta. Essa teimosia, Ethan, vai te custar caro. Você vai se arrepender de não estar lá. A família permanece unida, mesmo nos momentos difíceis. As palavras do pai, embora pretendessem transmitir sabedoria, soaram como uma ameaça velada, um lembrete de que sua recusa acarretaria consequências que iam além de sua dor imediata. Ethan observava à distância, um estranho na narrativa que se desenrolava em sua própria família. Ele os viu se reunirem, ouviu suas conversas sussurradas, sentiu a mudança de lealdade. Seus pais, seus tios e tias, até mesmo alguns de seus primos, estavam acolhendo a nova vida de Adam e Sarah, uma vida inegavelmente construída sobre os fragmentos da sua própria. A visão de Sarah, com um brilho tênue nos olhos, o braço de Adam ao seu redor, era como uma afronta constante e silenciosa. Sarah até tentou conversar com ele uma vez, encurralando-o brevemente quando ele passou em seu apartamento para pegar a correspondência. Seus olhos estavam sinceros, cheios de um remorso familiar. Ethan, me desculpe, ela começou, com a voz suave. Mas ele a interrompeu, um nó duro de ressentimento em seu peito. Não, disse ele com a voz plana, sem emoção. Não há nada a dizer. Ele se afastou, incapaz de suportar a farsa, o fardo impossível de seu pedido de desculpas. Para surpresa de todos, Adam o confrontou diretamente certa noite. Apareceu no apartamento de Ethan, com as mãos nos bolsos e o queixo cerrado. Ethan, você precisa amadurecer, disse ele com a voz baixa, mas firme. Isso está acontecendo. Você precisa aceitar. As palavras despertaram uma nova onda de fúria em Ethan. Crescer? Retrucou Ethan, aproximando-se e elevando a voz. Você está me dizendo para crescer? Seu erro me custou tudo, Adam. Minha namorada, meu futuro, tudo o que eu achava que tinha. E você? Você ganha um bebê. Você ganha uma família. Você banca o homem responsável. Você vence. A discussão rapidamente se intensificou. Palavras duras foram trocadas, a profunda ruptura entre eles se transformando em um abismo intransponível. Adam saiu.
a porta batendo com força, deixando um silêncio sepulcral. Chegou o dia do casamento, um sábado comum transformado em um dia de profunda solidão para Ethan. Ele permaneceu trancado em seu apartamento, com as persianas fechadas para bloquear o sol forte do meio-oeste americano. Seu telefone vibrou o dia todo, uma enxurrada de ligações e mensagens de parentes expressando decepção, preocupação e pedidos educados de reconciliação. Ele ignorou todos. Soube da cerimônia por terceiros, juntando as peças com primos distantes, cada detalhe, uma nova pontada de raiva, tristeza e ressentimento corrosivo. A pequena capela, os votos simples, a recepção no salão comunitário, tudo pintava um quadro de um evento normal e feliz, completamente desconectado da traição que o originou. O pior veio alguns dias depois, a foto do casamento. Ela apareceu no Facebook de Carol, uma imagem perfeitamente enquadrada de Adam, Sarah, Carol e Gary, todos sorrindo, irradiando uma imagem de felicidade familiar. Adam estava com o braço em volta da cintura de Sarah, a barriga dela formando uma leve curva sob o vestido. Gary estava radiante e Carol parecia serena, com o braço entrelaçado no de Sarah. Aquilo solidificou o sentimento de alienação de Ethan, de ser um estranho observando uma vida da qual ele deveria ter feito parte. Uma vida que, em vez disso, seguiu em frente, sem ele. Algumas semanas depois, ele se formou na faculdade. A cerimônia foi um turbilhão de becas e capelos, pais orgulhosos e votos de felicidades. Mas, para Ethan, a conquista pareceu estranhamente vazia. Seus pais estavam lá, é claro, parabenizando-o formalmente, mas o calor genuíno, a alegria compartilhada, estava ausente. Foi um reconhecimento formal, nada mais. Pouco depois, o tio Ted, irmão de Gary, ligou, oferecendo a Ethan um emprego estável de engenheiro em sua fábrica a algumas cidades de distância. Era uma boa oferta, estável, com benefícios. Mas Ethan recusou. Ele sabia, com uma certeza que se instalou em seu íntimo, que precisava de distância, não apenas da cidade, mas da sombra da nova vida de Adam e Sarah, da lembrança constante do que havia perdido. Ele começou a fazer planos para se mudar para outro estado, bem longe, Califórnia talvez, ou o noroeste do Pacífico, algum lugar novo, onde ninguém soubesse da sua história, onde pudesse recomeçar do zero, longe do peso das escolhas da sua família. Ele precisava escapar da presença sufocante da traição. Para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam, fique até o final. Quando finalmente contou aos pais, a reação deles foi rápida e previsível. Decepção, misturada com acusações de abandono. Ethan, como você pode simplesmente ir embora? Perguntou Carol com a voz embargada pelas lágrimas. Depois de tudo o que passamos como família, Gary apenas balançou a cabeça com uma expressão sombria nos lábios. Ele sentia o julgamento deles, cortante e frio, mas isso não o deteve. Ele precisava ir. Ethan arrumou o carro, um sedã modesto cheio de caixas e uma única mala, e dirigiu centenas de quilômetros para o oeste, deixando para trás a paisagem familiar de sua cidade natal rumo a uma nova e maior cidade do meio-oeste. O novo apartamento era menor, o bairro desconhecido, mas era limpo e impessoal. Ele conseguiu um emprego como engenheiro júnior em uma fábrica, um cargo exigente que demandava longas horas e muita concentração. Fez novos amigos, principalmente colegas, pessoas que não sabiam nada sobre seu passado, nada sobre Adam, Sarah ou a família desestruturada que deixara para trás. Tentou enterrar tudo, cobrir as cicatrizes emocionais com trabalho e novas experiências. Mas as cicatrizes, embora escondidas, permaneceram, uma dor constante e surda sob a superfície. O contato com os pais diminuiu drasticamente, restando apenas conversas breves e educadas. Telefonemas uma vez por semana, atualizações superficiais sobre o tempo, o trabalho, nada de substancial. Ele aprendeu a desviar de perguntas sobre sua vida pessoal, oferecendo respostas vagas que não deixavam espaço para questionamentos mais profundos. Não perguntava sobre Adam ou Sarah. Não queria saber. Carol, no entanto, não conseguia se conter. De vez em quando, durante uma breve ligação, ela dava uma atualizada. Adam e Sarah estão bem, dizia ela, com a voz cuidadosamente neutra. Eles estão animados com o bebê. O nascimento está previsto para daqui a algumas semanas. Ethan respondia com um grunhido ou um evasivo. Que bom! E rapidamente redirecionava a conversa para assuntos banais.
Então chegou a mensagem de texto, uma foto de um bebê minúsculo enrolado em panos. Seu sobrinho Samuel nasceu ontem. Todos estão ótimos. Era de Carol. Ethan encarou a imagem, o rostinho enrugado, os olhos fechados. Não havia alegria, nenhuma sensação de conexão, apenas uma pontada de vazio, uma lembrança amarga da sequência de eventos que levaram a essa nova vida, uma vida construída sobre sua própria ruína. Ele apagou a mensagem. Ele ainda via fotos às vezes nas redes sociais em que era marcado pelos pais ou outros parentes. Adam, radiante, segurando o bebê. Sarah, com aparência cansada, mas satisfeita, com Samuel nos braços. Cada imagem era um pequeno e doloroso lembrete do que lhe fora tirado, um eco da vida que um dia imaginara. Ele deixou de seguir todos, limpou sua vida digital de todas as atualizações, mas as imagens, uma vez vistas, permaneciam em sua mente. Adam até tentou entrar em contato diretamente. Algumas mensagens de texto, fotos de Samuel. Ele tem o seu queixo, cara, dizia uma. Outra, você devia visitá-lo. Ele é realmente especial. Ethan ignorou todas. Apagou as mensagens sem abrir as fotos. Não conseguia se obrigar a olhar. A ideia de ver Adam, de ver Sarah, de segurar o bebê que era ao mesmo tempo seu sobrinho e o símbolo de sua traição era impensável. Ele se dedicou de corpo e alma à carreira. Queria ter sucesso, não apenas por si mesmo, mas para provar algo, para provar que não precisava deles, que não precisava da vida cuidadosamente construída que fora tão facilmente desmantelada. Trabalhou mais, assumiu projetos extras, conquistou promoções. O trabalho era uma medida clara e quantificável do seu valor, imaculada por emoções confusas. Ele começou a namorar novamente, com cautela. Houve alguns encontros casuais, nada sério. Os problemas de confiança eram imensos, uma barreira constante e invisível. Cada elogio, cada risada compartilhada era filtrada pela lente da traição de Sarah. Ele se perguntava constantemente: isso é real? Posso confiar nisso? Um novo relacionamento com uma mulher chamada Chloe começou lentamente a mostrar sinais promissores. Ela era gentil, inteligente e tinha uma calma que era um alívio bem-vindo. Mas Ethan mantinha seu passado em segredo, oferecendo apenas detalhes vagos sobre sua família, temendo o julgamento, as perguntas inevitáveis e a possibilidade de assustá-la. Ocasionalmente, ele recebia notícias de seus antigos amigos que ainda mantinham contato com Sarah. Sarah está bem, comentou um amigo casualmente durante uma chamada de vídeo. Ser mãe lhe cai bem. Adam é um bom pai, aparentemente. Ethan assentia, dava uma resposta evasiva e mudava de assunto rapidamente. As atualizações eram indesejadas, intrusões inconvenientes na muralha cuidadosamente construída ao seu redor. Ele lutava com a moralidade do seu ressentimento. Estava sendo mesquinho, injusto, deveria deixar para lá pelo bem de Samuel, pelo bem da sua própria paz? A questão frequentemente ressurgia tarde da noite, nas horas tranquilas em que sua guarda estava baixa. Ele pensava no rostinho da mensagem apagada, a criança inocente. Mas a mágoa, a traição, ainda estavam muito recentes, muito dolorosas. Durante as festas de fim de ano, Carol ligou, com a voz embargada pelas lágrimas. Ethan, por favor, querido, você pode voltar para casa, nem que seja por um dia? Sentimos tanta saudade. O apelo era genuíno, comovente, mas a distância ainda parecia grande demais, dolorosa demais para ser superada. Não posso, mãe, disse ele com a voz plana, sem emoção, uma resposta ensaiada. Estou trabalhando. Um projeto grande. Era mentira, mas era mais fácil do que explicar o inexplicável. Ele desligou o telefone, contemplando as novas luzes da cidade. Construíram uma nova vida, sim, mas as sombras do passado ainda persistiam, influenciando cada nova escolha, cada novo relacionamento, uma presença silenciosa e onipresente da qual não conseguia escapar. 5 anos se passaram, marcados pelos ritmos previsíveis da nova vida de Ethan. Ele construiu uma carreira sólida, conquistando respeito e responsabilidade na empresa de engenharia. Seu apartamento não era mais apenas um espaço temporário, era um lar repleto de livros, música e o conforto tranquilo que ele mesmo criara. Cultivou novas amizades, pessoas confiáveis que compartilhavam seus interesses, e seu relacionamento com Chloe amadureceu, tornando-se uma presença constante e reconfortante. Contudo, a ruptura familiar persistia, um abismo profundo que o separava das pessoas de quem um dia fora mais próximo. Samuel, seu sobrinho, era agora uma criança pré-escolar cheia de vida,
uma presença pequena e enérgica que Ethan conhecia apenas por meio de fotos ocasionais que sua mãe, Carol, ainda insistia em enviar. Fotos de uma criança com os cabelos escuros de Adam e os olhos grandes e curiosos de Sarah. Ele as olhava rapidamente, um olhar fugaz, e depois as arquivava, a imagem permanecendo, mas nunca totalmente processada. As ligações de Carol e Gary tornaram-se menos frequentes, os apelos iniciais substituídos por um silêncio palpável, uma decepção silenciosa que dizia muito. Suas perguntas eram mais superficiais, menos investigativas. A distância havia se transformado em rotina. Por meio de um amigo em comum, alguém que ainda morava em sua cidade natal, Ethan soube que Adam e Sarah estavam passando por dificuldades. Não estavam arruinados financeiramente, mas certamente não estavam prosperando. O negócio de paisagismo de Adam não estava indo tão bem quanto ele esperava. O casamento deles, insinuou o amigo, estava sob tensão, abalado por dinheiro, pelas constantes exigências de uma criança pequena, pelo peso tácito de suas origens. Ethan ouviu, uma estranha mistura de preocupação distante e ressentimento persistente fervilhando dentro dele. Ele sentiu um lampejo de algo, mas rapidamente o reprimiu. Então Adam ligou. Não era um pedido de desculpas, nem uma súplica por reconciliação. Era um assunto de negócios. Adam tinha ouvido falar, por meio de terceiros, de um possível contato que Ethan tinha no setor industrial, alguém que poderia estar interessado em um novo tipo de projeto de paisagismo comercial. Ethan, após um momento de hesitação, friamente forneceu o contato. A interação foi breve, puramente transacional, desprovida de qualquer afeto pessoal ou história. A barreira entre eles permaneceu. Alguns meses depois, o funeral de um primo distante trouxe Ethan de volta à sua cidade natal pela primeira vez em anos. A visita foi breve, um turbilhão de rostos familiares e condolências silenciosas. Ele viu seus pais, é claro. O encontro foi constrangedor, repleto de coisas não ditas. Um abraço apertado de Carol, um aperto de mão firme de Gary. Seus olhos carregavam uma mistura familiar de alívio por sua presença e tristeza pelo persistente afastamento. Ele fez questão de chegar atrasado, sair cedo e, principalmente, evitou Adam e Sarah completamente. A ideia de encará-los, de ver a vida deles, o filho deles, ainda era muito recente, muito dolorosa. Ele não conseguia se obrigar a fazer isso. Durante as poucas conversas com os velhos amigos no velório, ele ouviu mais sobre Sarah. Uma amiga, uma mulher que ainda participava do clube do livro de Sarah, mencionou-a em voz baixa. Ela não está feliz, Ethan, confidenciou a amiga, com a voz rouca. Ela se arrepende muito de como as coisas aconteceram. Adam também. Bem, ele está tentando, mas não é fácil. Um lampejo de empatia, surpreendente em sua intensidade, passou por Ethan. Ele imaginou Sarah, atormentada pelo arrependimento, por um casamento talvez menos idílico do que as fotos sugeriam. Mas o lampejo foi rapidamente ofuscado pela dor persistente de sua própria mágoa. O arrependimento não desfez a traição, não curou a confiança quebrada. Mais tarde naquela semana, Carol ligou. Sua voz estava embargada pelas lágrimas. Samuel, ela começou, com a voz embargada. Ele anda olhando os álbuns de fotos antigos. Ele fica perguntando sobre o tio Ethan. Ele quer saber por que você não faz parte da vida dele, querido. Por que ele nunca te conheceu. As perguntas, inocentes e diretas, atingiram Ethan com uma força inesperada. Um forte e inegável peso de responsabilidade começou a puxá-lo. Samuel, uma criança inocente, presa no fogo cruzado dos erros dos adultos e da raiva não resolvida. A ideia de confrontar Adam e Sarah novamente, de voltar a se envolver naquela teia complexa, era assustadora, um fardo pesado sobre seus ombros. Ele se viu refletindo sobre o significado de família, lealdade e perdão. Teria sido rígido demais? Implacável demais? Sua raiva era justificada o suficiente para negar a uma criança inocente o convívio com o tio, questionou sua própria bússola moral, remoendo-a incessantemente em sua mente, buscando um caminho claro. Ele começou a escrever cartas para Samuel, não cartas de verdade, não para serem enviadas, apenas palavras no papel, uma tentativa de articular os sentimentos complexos que o fervilhavam dentro de si. Escrevia sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre a cidade onde crescera. Imaginava Samuel, um garotinho curioso, lendo-as um dia. Tentava explicar, sem culpar, sem amargura, as escolhas que o levaram à sua ausência.
Naqueles momentos tranquilos de escrita, começou a perceber o verdadeiro preço de sua raiva. Não era apenas sua própria felicidade, sua própria paz. Era um relacionamento com uma criança inocente, uma conexão que estava sendo sacrificada no altar de sua dor persistente. A ligação chegou tarde da noite de uma terça-feira. A voz de Carol, geralmente firme, tremia, mal conseguia ser coerente. Seu pai. Ele desmaiou. Ataque cardíaco. Ele está no St. Luke's. As palavras romperam a distância cuidadosamente construída por Ethan, cortando os anos de silêncio. Ele estava no primeiro voo de volta, e a paisagem familiar de sua cidade natal passou rapidamente pela janela do táxi 1 hora depois, puxando-o de volta para a gravidade do seu passado. A sala de espera do hospital era um cenário estéril de ansiedade silenciosa. Luzes fluorescentes zumbiam, lançando um brilho pálido sobre rostos exaustos. E lá estavam eles, Adam, Sarah e um garotinho de cabelos escuros aninhado entre eles, Samuel. Ele tinha 6 anos agora, seu rosto uma mistura de Adam e Sarah, uma lembrança pungente da vida que seguira sem Ethan. Samuel olhou para cima, seus olhos brilhantes e curiosos encontrando os de Ethan. Não havia julgamento, nenhuma história em seu olhar, apenas uma curiosidade pura e inocente que, por um breve momento, derreteu uma pequena parte endurecida da determinação de Ethan. Adam o viu primeiro. Ele se levantou com uma tensão visível nos ombros e caminhou em direção a Ethan, com as mãos enfiadas nos bolsos. Seu rosto estava abatido, marcado pela preocupação e por algo mais que Ethan nunca tinha visto antes: vulnerabilidade genuína. Ethan, disse ele, com a voz baixa, rouca de exaustão. Fez uma pausa e respirou fundo. Me desculpe, Ethan, por tudo. Me desculpe de verdade. As palavras não eram levianas nem defensivas desta vez. Eram silenciosas, carregadas de anos de arrependimento não dito. Pela primeira vez, Ethan viu verdadeiro remorso nos olhos do irmão, uma profundidade de sentimento que ressoava com sua própria dor. Sarah seguiu Ethan, o rosto pálido e abatido, sua energia vibrante habitual diminuída pela preocupação e pelas noites em claro. Ela parou a poucos passos de Ethan, o olhar fixo no chão. Eu sei que te magoei, Ethan, sussurrou, a voz quase inaudível em meio aos murmúrios distantes do hospital. Convivo com isso todos os dias. Sua confissão foi crua, direta, um reconhecimento visceral do dano que causara. Ethan passou os dias seguintes ao lado da cama de Gary. Seu pai estava se recuperando lentamente, fraco, mas fora de perigo imediato. No silêncio do quarto do hospital, eles tiveram uma conversa sincera e difícil. Gary, com a voz rouca, admitiu seu arrependimento. Não lidamos com isso direito, filho, disse ele olhando para o teto. Sua mãe e eu tentamos fazer as coisas certas para o bebê, para Sarah, mas não percebemos o que estávamos fazendo com você. Nós te afastamos, e eu sinto muito por isso. Era uma admissão que Ethan não sabia que precisava ouvir, uma validação silenciosa de sua dor antiga. Carol, percebendo o início de um frágil degelo nas relações gélidas da família, aproximou-se de Ethan com um brilho esperançoso nos olhos. Ele pergunta por você, Ethan, disse ela suavemente, referindo-se a Samuel. Ele sabe seu nome. Por favor, só passe um tempo com ele. O apelo era simples, direto, apelando para a parte dele que ansiava por conexão. Ethan concordou com cautela. Na tarde seguinte, levou Samuel a um parque local, o mesmo parque onde brincava quando criança. Samuel, esperto e enérgico, correu à frente perseguindo esquilos, sua risada ecoando no ar fresco do outono. Sentaram-se em um banco e Samuel, com a curiosidade desinibida de uma criança de 6 anos, perguntou a Ethan sobre sua vida, seu trabalho, a cidade onde morava. As perguntas, simples e sinceras, romperam os anos de silêncio, criando uma pequena e tênue conexão. Ethan sentiu um calor se espalhar por ele, um eco agridoce da família que um dia imaginara, do sobrinho com quem poderia ter sido próximo durante todos esses anos. Durante sua estadia, ele também aprendeu mais sobre as dificuldades de Adam e Sarah. As dicas do amigo estavam certas. Os negócios de Adam estavam em declínio, pressionados por dívidas. Sarah trabalhava meio período, tentando sobreviver. Suas escolhas, feitas às pressas e em desespero, de fato tiveram suas próprias consequências, um tipo diferente de dor, uma pressão constante. Certa noite, enquanto Gary dormia, Adam juntou-se a Ethan na sala de espera do hospital. O ar estava carregado de palavras não ditas. Adam finalmente quebrou o silêncio. Meu casamento com Sarah, começou ele.
a voz quase um sussurro, o olhar fixo no chão de linóleo estéril. E está desmoronando, Ethan. Tem sido difícil. Construído sobre uma mentira, eu acho. Não resistiu. Ethan escutou uma amarga lição moral se instalando profundamente dentro dele. A família ideal que Adam buscava, aquela construída sobre a base instável da traição e de decisões precipitadas, estava desmoronando. O preço de suas escolhas, ele percebeu, não era apenas sua própria dor, mas o lento e doloroso desmoronamento de suas vidas. A recuperação de Gary foi lenta, tediosa, um lembrete diário de sua fragilidade. Ethan, contrariando sua inclinação inicial, decidiu ficar na cidade por algumas semanas. Reservou um quarto em um motel local, não querendo ficar na casa dos pais, mas perto o suficiente para visitar o hospital diariamente e oferecer apoio prático. Foi uma decisão difícil, uma pausa em sua nova vida cuidadosamente construída, mas a gravidade da condição de seu pai e o cansaço de sua mãe superaram seu desejo de distância. Durante aquelas semanas, ele não pôde deixar de observar Adam e Sarah. O casamento deles, antes apresentado como uma solução, agora claramente desmoronava sob imensa pressão. As conversas eram lacônicas, os gestos rígidos. Moviam-se um ao redor do outro com uma formalidade cansada. As faíscas da indiscrição inicial há muito extintas, substituídas pela dor surda da obrigação. Ele viu o preço que o erro deles havia cobrado. Não apenas dele, mas de ambos, um veneno lento e corrosivo. A família ideal que Adam desejara era, na realidade, um silencioso campo de batalha doméstico. Certa tarde, enquanto Gary dormia, Sarah encontrou Ethan na cafeteria do hospital. Seus olhos estavam fundos, seu rosto sem maquiagem, revelando as linhas de um cansaço perpétuo. Ela confessou com a voz baixa e embargada sua profunda infelicidade. "Eu odeio o que fiz, Ethan", sussurrou, com o olhar fixo nas mãos entrelaçadas. "A culpa me acompanha todos os dias. Este casamento não é o que eu queria. É o que sentimos que tínhamos que fazer." A honestidade crua de sua confissão foi desarmante. Ele não ofereceu consolo nem absolvição, mas ouviu. Alguns dias depois, Adam e Sarah anunciaram a separação. Foi uma cerimônia discreta, sem alarde público, mais uma capitulação resignada do que um divórcio litigioso. O casamento, fruto do pânico e da obrigação, simplesmente não resistiu. Seus pais, Carol e Gary, lidaram com a nova realidade, a decepção evidente, mas atenuada por uma compreensão crescente do efeito dominó das escolhas passadas. A fachada cuidadosamente construída de sua família perfeita finalmente desmoronava, revelando as imperfeições por baixo. Ethan se viu oferecendo apoio emocional a Carol. Ela estava em apuros, tentando manter unidos os fragmentos de sua família. Sua visão de uma família perfeita e unida agora irremediavelmente destruída. Ele ouviu suas angústias, seus lamentos sobre o que poderia ter sido, sobre as escolhas que haviam feito, e não a julgou, apenas ofereceu uma presença constante e serena. Ele passou mais tempo com Samuel durante aquelas semanas. Eles iam à biblioteca, construíam torres com blocos, liam livros ilustrados. Samuel, alheio aos complexos dramas adultos, era simplesmente uma criança brilhante e curiosa, ávida por atenção e conexão. Ethan começou a vê-lo não como um símbolo de traição, mas como Samuel, um indivíduo, uma vida pequena e inocente que merecia amor e estabilidade. Um laço genuíno, lento e orgânico começou a se formar. Nos momentos de silêncio, Ethan refletia sobre o conceito de perdão. Percebeu que não se tratava de esquecer, nem mesmo de justificar. Tratava-se de aceitar o passado, reconhecer a dor e escolher um caminho a seguir que incluísse crescimento e não ressentimento perpétuo. Sua raiva, antes um escudo protetor, agora parecia um fardo pesado. Ele sabia que não voltaria a morar em sua cidade natal definitivamente. Sua vida, sua independência, haviam se enraizado em outro lugar. Mas tomou uma decisão firme e clara. Manteria uma presença constante e ativa na vida de Samuel. Seria um tio para ele, apesar dos problemas familiares ao seu redor. Ele teve outra conversa com Adam, desta vez menos sobre desculpas e mais sobre o futuro. Foi honesta, dolorosa, reconhecendo o passado sem se deter nele. "Quero estar na vida de Samuel, Adam", afirmou Ethan com voz calma, como o tio dele, "e espero que você respeite isso, que ajude a fazer com que isso aconteça." Adam, abatido pelo fracasso do casamento e pelo peso dos próprios arrependimentos, assentiu.
Um acordo silencioso para criar juntos o vínculo familiar de Samuel, mesmo que a relação entre eles como irmãos permanecesse ferida. De volta à sua nova cidade, Ethan começou a esvaziar seu apartamento. Ele começou a explorar a ideia de abrir sua própria pequena consultoria de engenharia, um empreendimento que lhe parecia ao mesmo tempo assustador e estimulante. Era um novo capítulo, um propósito que ele estava construindo para si mesmo, distinto das sombras do seu passado. A dinâmica familiar havia mudado para sempre, não era mais o quadro idílico que ele imaginara, mas algo mais honesto, mais fragmentado, um reflexo da imperfeição humana, das reviravoltas confusas e imprevisíveis da vida. Ethan encontrou uma paz interior que desconhecia. Percebeu que escolher um caminho moral para si, baseado na aceitação e num esforço sincero para construir algo positivo, trazia uma recompensa diferente da amarga satisfação de se apegar à raiva. Abraçou as nuances da sua família, compreendendo que a vida não se resume a planos perfeitos, mas sim à resiliência, a juntar os cacos e encontrar um novo caminho. Ele estava parado junto à janela do seu apartamento, contemplando a vasta paisagem do meio-oeste, os campos familiares estendendo-se até um horizonte que, pela primeira vez em anos, exibia um vislumbre sutil e arduamente conquistado de esperança. Seu futuro, moldado por profunda dor e lições difíceis, agora também era moldado por resiliência, empatia e uma sabedoria silenciosa e duradoura. A história de Ethan, embora profundamente pessoal, reflete uma verdade comum no meio-oeste americano. A vida, apesar de todo o seu planejamento cuidadoso, muitas vezes reserva reviravoltas inesperadas. A existência suburbana ideal que ele havia imaginado, construída sobre amor inabalável, lealdade familiar e trabalho árduo, desmoronou sob o peso de uma traição devastadora. Sua jornada subsequente, marcada por um exílio autoimposto, o árduo processo de reconstrução e o eventual e relutante retorno, destaca a luta humana constante para conciliar a traição com as exigências persistentes e muitas vezes complexas da família. Ele aprendeu que o perdão não é um processo linear e simples, nem se trata de absolver os outros de seus erros. Em vez disso, tornou-se um ato silencioso e interno de escolher seguir em frente, de encontrar paz não no esquecimento, mas na aceitação. A imagem de uma família perfeita, que antes o guiava, deu lugar a uma compreensão mais honesta e complexa da imperfeição e da resiliência humanas. Seu caminho, definido tanto pela perda quanto pela sabedoria conquistada com dificuldade, o levou, por fim, a um propósito sereno, um futuro moldado pelas dolorosas lições aprendidas, provando que, mesmo em meio aos destroços da traição, a vida encontra um caminho para crescer, ainda que de forma diferente.